Conversar hoje um pouco sobre introduzir mais uma noção que é a noção do risco, né, nas nossas discussões que tem a ver com ciência, tecnologia e inovação, não? E porque o risco aparece cada vez mais não só na literatura, mas na tomada de decisões, na elaboração de projetos de ciência e tecnologia. E eu gostaria de fazer isso apresentando um caso, um exemplo, que tem a ver também com uma região que tem água, que tem muita água. É um pouco como, já que estamos em Itaipu, isso eu troquei, mudei de ideia de o que iria apresentar hoje a partir desta presença assim, real da água aqui, não? E tem a ver também com um parque nacional, Canaima, na Venezuela, que está aí, que temos uma formação geológica muito antiga, que é compartilhada também por uma região do Brasil, que é o escudo guaianês, uma das áreas mais antigas do mundo. E como vocês podem ver aqui, a bacia do Rio Caroni é tremendamente abundante em água, não? Visitando Itaipu, estava vendo que é a segunda presa da América Latina ou do mundo, não sei qual é que é já, porque aí falavam Itaipu primeira e Guri segunda, mas não sei de onde, não? Em todo caso, Itaipu aparentemente tem 14.000 megawatts e Guri 10.000, uma coisa assim. E Guri assegura os 70% por enquanto, porque ainda não está totalmente equipada, 70% do consumo de eletricidade nacional e ainda Venezuela exporta, não? Também exporta para o Brasil energia para essa área, essa região, grande região do Brasil, Boa Vista e não sei que outras partes, não? Então, este Parque Nacional Canaima, onde está o lugar onde nós estamos fazendo pesquisa agora, foi decretado Patrimônio da Humanidade em 92 e pertence a uma área de administração especial dentro da República da Venezuela, precisamente porque é uma região tão particular, tão especial como ecossistema e tudo. Mas então, por que falar em riscos, no caso do Parque Nacional Canaima? E, bom, nós, inclusive, apresentamos um projeto para o Fundo Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica em 2006. Tínhamos apresentado uma outra versão em 2005 e foi necessário quase que uma apresentação 3 vezes para o projeto ser aceito, porque a ideia foi rejeitada, não? Simplesmente rejeitada, porque não entrava dentro da concepção do risco das pessoas que avaliaram isto a proposta do projeto. Mas, na maioria, eles eram especialistas em sismologia, como se chama, terremotos, deslaves, inundações, enfim, todos acidentes dessa natureza. Isso é associado com risco. Desastre é risco de desastre, mas não parecia prioritário, nem ter prioridade nenhuma, se ocuparem de riscos de perda ou de erosão de hábitats nessa região que era considerada no imaginário coletivo dos venezuelanos a grande sabana, como se chama, é considerada que é uma zona maravilhosa, que é pura natureza, que aí você pode ir e realmente achar assim o paraíso, não? O paraíso original, e que então não tem urgências, não tem risco, não tem problemas, não? Mas nós tivemos que insistir com o governo, e foi através de contatos, com apresentações especiais, pessoais, que nós conseguimos que o projeto fosse aceito. Este é um grupo de pesquisadores de várias universidades, de várias instituições de ensino superior de pesquisa, fundamentalmente na Venezuela, de distintas áreas. Temos biólogos, ecologistas, engenheiros florestais, matemáticos, que trabalham com problemas de água, não?
gente de computação, cientistas sociais, tudo que tentamos então trabalhar juntos aqui, não? E digo que se é um paraíso com problemas, não? Porque você tem uma população que está crescendo consideravelmente, tem com uma imigração de gente que vem de fora e uma emigração da população nativa. Que eu falei outro dia que tinha 80% da etnia Pemon mora aí dentro do território do parque. Né? Ainda que sejam 20 mil e poucas pessoas, bom, mas é toda uma etnia que vai eventualmente desaparecer e que não é essa a ideia, não? Uma deterioração das fontes que aparentemente são inesgotáveis de água, mas tem problema para suministro de água nas regiões recentemente urbanizadas. Tem problema de, não sei como se chama, desperdícios não biodegradáveis, uma alta incidência de queimadas, não? Fogos, incêndios, entre 2.000 e 3.000 por ano, uma deterioração acelerada das florestas, perdas do solo, tem os nutrientes são muito escassos, enfim, tem problemas por toda parte. E um dos elementos que está em risco tem a ver com o fogo, não? Com este negócio de que está acontecendo, por que tem tanto incêndio, tanta queima e que está afetando a desaparição das florestas aí. Então, o fogo é um dos pontos, não é o único, mas é um dos pontos críticos, uns pontos de conflito aqui, que tem a ver com redução da cobertura de florestas, com a savanização, como se fala aí, degradação de solos produtivos, isto é que é coisa insustentável em termos das práticas tradicionais, e o qual cria problemas para a população local, que eles fazem agricultura de roça e queima e depois não vão poder fazer, né? Ou já não estão podendo fazer bem, uma mudança de balanço hídrico, etc, etc. Mas então, o que fazemos nós com este projeto que chamamos de Projeto Risco? A ideia é avaliar a vulnerabilidade do sistema socioecológico do parque perante as mudanças climáticas, as mudanças no padrão do uso da terra, do solo, não? A incidência dos incêndios, os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, em diferentes escalas temporais, espaciais, e tenta articular o conhecimento com a ação para a solução de problemas prioritários do desenvolvimento. Nós queremos construir capacidades e já estamos trabalhando com cursos para biólogos, por exemplo, para gente que vai ser gestores dos programas de recuperação de plantas tradicionais e que estão provindo as distintas comunidades de todas essas árvores, de todas essas plantinhas aqui. E queremos então trabalhar para melhorar as condições da população local. Tudo isso está muito bem a nível internacional, todo mundo está interessado, todo mundo é um tema que tem criado muita consciência aqui no âmbito internacional, mas o que nós conhecemos é o nosso ponto de partida, não? Mas onde vamos chegar é bastante incerto, ainda que cada dia os sintomas assim, de descomposição socioambiental são cada vez maiores e o que nós podemos fazer fica muito limitado, não muito restrito. Então, nós tentamos analisar o tema do risco como fenômeno, que é um risco, não? E para que o risco, não? Então, para que um risco se produza, é necessário que estejam presentes duas circunstâncias. Por um lado, uma ameaça, por um outro lado, uma vulnerabilidade. A ameaça é um fator externo ao indivíduo, a uma população, um sistema, um ambiente, que possui o potencial de fazer dano. Pode ser um infarto, pode ser como se diz, um golpe de Estado, um furacão, mas uma ameaça não é suficiente, não basta ter uma ameaça para que realmente um sujeito ou um sistema se veja afetado.
Para isso é preciso que o sujeito tenha uma predisposição a sofrer esse dano, não? Seja então mais fácil, algumas pessoas ou algumas situações nas quais é mais fácil sofrer dano perante um fenômeno desestabilizador, seja de origem natural ou antrópica, não? Então, aqui o que vemos é que então, o risco tem a ver com ameaça mais uma vulnerabilidade. E o que nós vemos é que a exposição a essa ameaça mais a vulnerabilidade determina que se tem perigo ou não tem perigo. E isso vai depender se essa coisa está valorada como tal, não? Como um perigo. E aqui nós encontramos um conceito que foi desenvolvido pelos ecólogos, que é um conceito interessante, que é o conceito de resiliência, não? Que é a capacidade que o organismo, o sistema, o indivíduo tem de voltar a uma situação inicial depois de que a confusão ou a afetação, o obstáculo tem passado, não? Passa a crise, se o sistema, o indivíduo é forte, aguenta, volta à condição inicial, ou quase que inicial, senão você vai para um outro patamar, que é quando você tem uma transformação do ecossistema, das condições do meio, não? Mas, então, nestas condições, você tem pelo menos dois tipos de enfoques, ou dois grupos, inclusive, de pessoas, não? O que nós chamamos de desastrólogos, assim, aqueles que se especializam em desastres, não? Que só entendem isso e aparecem ex post facto quando o desastre já tem ocorrido, e os outros que tentam estudar e preventivamente os problemas eventuais dos riscos, não? E tentar prevenir, então, antes de que curar. Então, com os desastres naturais, nós geralmente temos problemas a grande escala, são ex post, se faz uma estimação física, não? Técnica, e as respostas têm a ver com administração, com manejamento, com planejamento. No caso dos estudos sociais do risco, se veem os problemas de desastre como problemas no processo de desenvolvimento, não? Então, é preciso atender condições que permitem que esses problemas, esses acidentes, esses desastres ocorram, não? É dizer, a vulnerabilidade, se é mais ou menos vulnerável, então pode você analisar isso e talvez evitar. Dá-se a nível local, são processos que estão no tempo e no espaço, e as respostas são que tanto problema social e político se fala mais em gestão do risco, né? Onde que está isto aqui? Bom, então, o risco, portanto, é um problema social. É um produto de ações humanas e de ações nas quais há conflitos de interesses, conflitos compartilhados, e nós achamos actos que podem submeter os outros a condições de risco, por outras pessoas em situação de risco. Portanto, há sempre uma condição conflitiva, né? Incompatibilidade entre interesses e projetos de distintos atores, tem que haver negociação, soluções de conflito entre interesses encontrados, tentar buscar opções que nos vão levando à noção de governabilidade do risco, né? Como a partir do processo de negociação você pode mais ou menos manejar o risco. Mas então aqui achamos que de alguma forma temos aberto a caixa de Pandora, porque se tem argumentado que uma das dificuldades para chegar ao desenvolvimento sustentável é a conciliação de três lógicas que são conflitivas entre si. Por um lado, está o problema típico dos conservacionistas, não? De proteção do meio ambiente. Por um outro lado, as demandas do crescimento econômico, que são as abandeiradas dos economistas e de muitos técnicos. E, por um outro lado, as noções de bem-estar social. Então, pareceria que as três vão em direções contrapostas, quando a ideia deveria ser manter as três unidas e conseguir uma lógica que faça as três pressões
ir com uma mesma orientação. Nós identificamos neste parque tentamos fazer uma tipificação das ameaças que achamos no parque. Não? Então, temos por aí efeitos de ordem ambiental ou socioeconômico ou mistos, interesses que estão em jogo, são alguns em energia elétrica, não? Por aí, nessa região é onde está o Guri, não? Da represa venezuelana, ambientais, que tem a ver com conservação, ambientais, que chamam mais amplos e difusos, socioculturais e que tem a ver com tipo de desenvolvimento e governabilidade. Não? Então, por exemplo, ameaças que nós temos na região, nos grupos que fazem vida aí no parque, temos um problema da fome. Não? A fome, obviamente, entra dentro dos conflitos e problemas, ameaças socioeconômicas. Temos pobreza, consequências derivadas da pobreza, alcoolismo, prostituição, perda de valores. São problemas que existem na região e que eu acho que também são compartilhados de alguma forma nesta região aqui. Problemas socioeconômicos. Novas doenças, não? Diabetes, não? Que aparece lá porque a mudança de dieta nos povos locais, também socioeconômico. Mas aparece também um tema que é a introdução de novas tecnologias e os impactos que isso possa ter. Não? Por um lado, são problemas, desafios socioambientais, mas também aí você tem que, através das tecnologias de comunicação, há diferentes influências que estão se dando na região e que modificam as regras do jogo dentro das comunidades indígenas e dos outros grupos que estão aí afetando. Então, tem problema de governabilidade, de tipo de desenvolvimento. Temos incêndios, contaminação, lixo e água, e deforestação, e erosão dos solos, que aparece como um problema fundamental para a energia elétrica. Assim, a companhia de eletricidade, eles se preocupam que você não vai perder florestas, que você não vai perder a sua fonte de água. Por outro lado, temos também que a contaminação preocupa os conservacionistas, com temas ambientais, erosão de solos também, perda de biodiversidade, pesticidas, mercúrio da mineração e outras ocupações perigosas que estão se dando lá, afetam então, os outros grupos. Não? Então, temos todo um conjunto de ameaças muito variadas, com pesos específicos, que têm consequências para diferentes questões. Aqui vemos, então, que temos ameaças que a gente fala, bom, o pessoal que está relacionado com o Guri, fundamentalmente, se preocupa por aquilo que vai ameaçar as condições de mantenimento da represa. Mas o que nós finalmente achamos, que não sabemos se os riscos são mais sérios e reais para a perda da população local, para a população dos Pemon, sobrevivência física e cultural dos Pemon, ou se são problemas que têm a ver com o ambiente em geral, com a região e o desenvolvimento da região. Às vezes, pareceria que só um problema de que aí o que vai se acabar são os Pemon e não tem visibilidade nenhuma a nível nacional. Não? Pode jogar uma foto do Pemon e ele aí está para a posteridade, como a herança dos indígenas, mas nada mais. Não? Se bem que está toda uma legislação que protege o indígena, bilinguismo, enfim, todas essas histórias. Quando falamos isso, é também porque nós achamos que os problemas que surgem no parque são culpados os indígenas, os Pemon, daquilo que está se acontecendo. Não? Os Pemon têm uma prática de roça e queimada
para fazer os seus conucos, como eu falei. Mas isso se faz em pequena escala, são 20 mil pessoas, não todos eles estão fazendo 20 mil conucos, é a questão menor, é uma questão de pequena escala realmente, mas eles são as ameaças para o ecossistema do parque, e então dizem, bom, o que está acontecendo aqui, como vai isto se resolver, não? Por quê? Porque há um paradoxo quando você tem que o desenvolvimento das atividades que provém dos agentes externos, que são atividades muito mais fortes, de muito maior impacto sobre a região, esses não geram o mesmo tipo de censura, não? O mesmo tipo de expectativa, o mesmo tipo de censura que as atividades dos PEMON são as únicas que são vistas. A visibilidade dos PEMON é só para acusá-los de estar destruindo o parque. Mas você tem o próprio Estado. O próprio governo é aquele que faz mais impacto, que tem mais impacto com atividades de projetos grandes na região, não? De infraestrutura, eletricidade, como chama, vias, estradas, as pontes. Agora já vamos para o terceiro ponte sobre o Orinoco, não? O terceiro, quarto, que são obras, bom, estão sendo feitas por indústria brasileira, empresa brasileira, mas são tremendas áreas de impactação sobre a região que temos aqui e que afetam regiões altamente vulneráveis, como são os tepuias, que são estas formações assim verticais, essas como montanhas, mas que têm topo assim de rochas bem antigas, não? Este impacto que tanto a nível ambiental como social, mas ficam opacos ou não se fala deles, não? Assim, o governo pode fazer o que eles quiserem, grandes projetos turísticos, grandes projetos de desenvolvimento, agora grandes projetos para introduzir gado e atividades agrícolas, são solos sumamente fracos, mas fracos mesmo, não? Você tem nível de nutrientes mínimos. Então, nestes casos, o que temos aqui é um enfrentamento de modelos de vida muito diferentes, com atores sociais e econômicos com capacidade de negociação muito desigual e com uma incidência muito variável em matéria de governabilidade, muito diferenciada, não? Então, com um exemplo como este, poderíamos pegar qualquer outro, vemos que o tema do risco abre muitas possibilidades, não? De muitas dimensões de análise, porque aí nós podemos começar a atender a diversidade das suas causas e das suas manifestações, não? E aí vemos que toda a sociedade tem suas preocupações estrela, nós chamamos assim, não? Ameaças particulares que são as ameaças que ela identifica como tais, não são ameaças. Então nós devemos cuidar a gente que tal coisa não aconteça. E então, no caso da Venezuela, e não é uma questão deste governo ou daquele outro, sempre o governo, o Estado atende o quê? Ou atende o problema de terremoto, deslave, de avalanche, não? Esse tipo de inundações. Todos os anos nós temos crises, dramas de inundações em um lugar ou outro, mas os outros problemas não aparecem. Então, a capacidade de reação, tem comissão tal outra, que se ocupa, mas se ocupa desses desastres, mas não se ocupa dos riscos para prevenir, para pensar além, não? E em uma região como esta, que, de acordo com os dados medioambientais que a gente tem, está praticamente toda a região da Amazônia está em vermelho, não? É uma zona de alto perigo, de erosão, de deterioração, de ocupação e exploração dos recursos muito mais além do que seria recomendável, não? Mas não aparece, então, como preocupação, como consciência, não é percebido como tal no olho público, não? Então, a governabilidade do risco é uma área de interesse, uma área de importância que vale a pena também pensar a desenvolver, introduzir essa dimensão
dentro da análise e da consciência da gente. Então, para programas de educação, é importante também pensar em introduzir isso. Não por nada, já temos autores que estão falando de que nós vivemos, como Ulrich Beck, que fala que estamos vivendo uma sociedade do risco, não? Então, temos que pensar aí. Com essa noção de que é difícil para avaliar o que é em risco, o que é riscoso, porque tem complexidade em termos de o que conhecemos, o que não conhecemos, é complexo. Identificar e quantificar os vínculos de causalidade dos riscos. Temos muita incerteza acerca de quais os efeitos que isto pode ter, porque sempre vai ser efeitos a futuro, não? Porque um risco é uma coisa que ainda não tem acontecido, e às vezes pode dar certo, pode não dar certo, pode dar certo hoje, pode dar certo 100 anos mais na frente. E a ambiguidade, que aí entra todo o negócio da política, para entender, para negociar, para interpretar os resultados, não? Que como que você interpreta e como então define normativas para cuidar dos riscos, não? Então, é uma coisa que não é fácil, mas está aí. E o problema é que, se o problema é pouco conhecido, você não tem conhecimento e tem médios insuficientes, às vezes com um potencial, você atende então aquelas áreas que têm potencial urgente, não? Que são mais imediatos. Então, bom, o que se tenta fazer e que está entrando cada vez mais na rotina dos tomadores de decisões, quando você tem um aparato regulador normativo decente, mais ou menos desenvolvido, é a utilização do princípio de precaução. Mas esse princípio de cautela, numa resposta antecipada, tem que ser incorporado ao desenvolvimento tecnológico em geral, não só ligado ao tema, assim, obviamente, ambiental, mas pelas suas consequências. Nós estamos vendo isso agora, se está utilizando já com as tecnologias novas, com as nanotecnologias, etc., se está promovendo a utilização do princípio precautório. Na Europa se utilizou muito com a genética e a genômica o princípio precautório, mas tudo isso está crescendo e está sendo assumido pelo mundo todo, mundo desenvolvido, mundo industrializado, para tentar olhar como você cria nova tecnologia, mas pega aí, vamos ver quais são as possibilidades. E tudo isso está ligado à avaliação do risco, não? Tomando em conta a dificuldade da complexidade, da incerteza existente e da ambiguidade, que é inerente ao conhecimento, que é um conhecimento que é o conhecimento que está disponível, que não é tudo o conhecimento, que às vezes é um conhecimento muito limitado que nós temos das coisas, não? Então, como falava, risco está ligado a prevenir e para poder agir em um lugar para evitar acidentes, ou para evitar esses desastres. Então, tem a ver com a gestão do risco. Isso tem a ver com graus diferenciados também de aceitação do risco, e para isso é que se desenvolvem as políticas públicas com base científica, que têm a ideia de definir qual é um risco razoável, porque também não pode paralisar a sociedade, não? E um dos casos ex post que estão sendo examinados atualmente tem a ver com os prós e cons de tudo o que foi a larga discussão e a larga postergação da utilização ampliada dos organismos geneticamente modificados pela Europa, não? Na Europa teve mais consciência pública mais cedo do que nos Estados Unidos, e então o público se negou, ainda que os governos e as indústrias estivessem preparados para fazer avançar os produtos de organismos tecnicamente, como se chama? Geneticamente modificados, o público se negou, né? E aí, bom, por
bastante tempo tem paralisado todo esse avanço, mas o que hoje está se vendo é que não tem tido, aí quando falamos então da ambiguidade, da incerteza e de tudo mais do risco, não tem dado os problemas que aparentemente deveriam ter produzido, e então a gente está agora revisando tudo isso, mas não foi exagerado, como devemos fazer? Então é preciso chegar a equilíbrio, não? Mas esse equilíbrio tem a ver com a definição de políticas que sejam razoáveis, tem que haver todo um elemento coletivo, não? Aqui envolvido, e espaços de negociação. Sim, ok. Então, acá há um organismo que é um organismo interessante, que simplesmente também gostaria de deixar aqui a referência por qualquer coisa, se vocês depois se interessassem a incluir essa dimensão. Agora tem muita gente trabalhando sobre o risco, mas existe um Conselho Internacional de Governabilidade do Risco, não? E que é interessante porque dos grupos que iniciaram, ou que participaram no início de toda esta inquietação para tentar analisar isso, estiveram as grandes companhias de seguros, não? As grandes companhias de seguro alemãs, suíças, australianas, canadenses, têm participado disso porque quando você tem um grande acidente, uma presa enorme, uma central hidroelétrica, todas essas grandes que tem um acidente, bom, as consequências podem ser multimilionárias, não só em termos econômicos, mas humanos, e que então também revertem custos financeiros, não? Então, as companhias de seguro estão muito preocupadas de avançar nesse pensamento e atividade preventiva de ciência e tecnologia para evitar cair depois em acidentes, em desastres ou em problemas sérios. Então, IRGC, International Risk Governance Council, vem trabalhando com diferentes programas, são redes também que funcionam a nível internacional, tem conselho científico, uma diretoria, e tem gente de muitos variados contextos acadêmicos e industriais, Georgia Tech, muita gente que está aí, e estão desenvolvendo publicações, isso você consegue no site, as suas publicações também estão disponíveis, e fazem projetos sobre coisas que eles estão vendo que estão acontecendo. Eles, por exemplo, tinham um grupo internacional coordenado também por pessoal chinês e europeu e demais, sobre a gripe aviária, não? Que está esperando uma pandemia assim, muito grande com a gripe aviária, depois assim, aparece no horizonte esta nova, não? da influenza porcina, não? Mas eles também têm trabalhado sobre os sistemas elétricos, de energia elétrica nos países desenvolvidos, fundamentalmente europeus, que estão todos sobresaturados, e que então você pode ter acidentes, qualquer acidente, como estão interconectados assim, e já temos tido alguns apagões muito sérios que ficaram na meia Itália, Suíça, França, sem luz, sem eletricidade, não? Então, a fragilidade de todos esses sistemas super complexos, super articulados, cuja infraestrutura chegou a um limite. E estão agora por cima do limite, estão sendo muito sobreutilizados. Então, como ir pensando em outros esquemas. Então, você tem muita gente que está trabalhando nisso aqui, e eu acho que, junto com isso que você estava conversando outro dia, das normas, não? Das regulações, assim, tudo forma parte de um conjunto de atividades que precisamos conceitualizar mais e avançar mais nisso para criar e formar gente que saiba bem destas coisas e possa levar conta delas, não? Então,
simplesmente todos esquemas de governabilidade que tem se dar a diferentes escalas, e aqui sempre o problema é como trabalhar, como é que está trabalhando com populações que são muito marginais, porque se dá essa situação em um contexto de marginalidade, do isolamento, e que em regiões que são muito vulneráveis, que têm importâncias que vão também além dos grupos, desses grupos que estão isolados, não tem nada, e como que você então consegue que esses problemas que eles estão vendo, que eles estão experimentando e que são aqueles que são testemunhas dos problemas, consigam ser atendidos a níveis mais amplios da sociedade por falta de visibilidade, por falta de recursos, por falta de poder, não? Que não tem aí. Governabilidade do risco em áreas protegidas, que é um problema, isso já também assim, porque, ok, você está numa área protegida, tem, supostamente, ali não se devem fazer muitas coisas, mas coisas também se fazem, não? Por baixo da mesa. Então, tem que chegar a processos de negociação, com soluções consensuadas, particularmente quando você tem populações que fazem vida ali e que também vão crescendo, tem outras demandas, tem outras expectativas de vida, e o negócio do parque não pode ser só conservação, tem que ajudar também a gente a se desenvolver. Então você vai introduzindo atividades ou legalmente ou ilegalmente, e que então tem que negociar esse espaço para chegar a um esquema de governança, de governabilidade melhor, com soluções que sejam consensuadas, mas isso não é nada fácil para a governabilidade do risco, não? ABRAE são estas áreas áreas biológicas sobre regimes especiais de administração, para tentar ver aqui. E o que nós achamos era que resultava fundamental, dado que aí se enfrentavam diferentes modelos de conhecimento, os modelos dos engenheiros, os modelos dos cientistas, os modelos dos habitantes da região, que era muito importante desenvolver diálogos de saberes, os diálogos de conhecimento, para expor os diferentes esquemas de conhecimento e de ação sobre a realidade, sobre o meio natural, sobre as suas condições de supervivência, submetê-los a esse diálogo e a enfrentar e a confrontar qual tinha mais validade. Mas validade não porque o cientista tinha publicado seu artigo no Science ou Nature, mas porque realmente era que melhor funciona, não? Melhor funcionava. Então, aí, isso estamos já começando, foi muito difícil, você precisa conseguir permissão dos chefes das tribos indígenas para fazer pesquisa lá, isso se demorou mais de um ano, e depois até consertar que os capitães viessem das distintas tribos, nós também tivemos que aguardar bastante tempo, e agora estamos nesse processo de diálogo, de intercâmbio, que é bem complicado assim, porque nós não falamos a língua, eles falam na sua língua, e isso se traduz, fala na manhã inteira, e depois o tradutor fala 10 minutinhos e diz o que acha que foi fundamental. Então temos que trabalhar aí bastante, mas temos antropólogos que já faz mais como 12 anos que estão trabalhando ali, e biólogos que também faz 10, 12 anos que estão trabalhando ali, e que têm conseguido ganhar a confiança da população local. Então, em base nisso, é que estamos agora fazendo estes estudos para reconstruir formas de intervenção que se tem dado historicamente na região, intervenção sobre o meio natural, e ver então assim se nós podemos contrastar as visões, mostrar como você tem indicadores de mudança real
das condições ambientais da região, então como juntamente cientistas, engenheiros e indígenas podem procurar imaginar soluções para uma melhor gestão dos recursos que permita às populações indígenas continuar mantendo a sua cultura para também se aproximar a fazer aquilo que eles faziam antes, não? Então, o fogo é, obviamente, um problema crucial, porque há uma polêmica que está em aberta. Tem publicações, a revista Interciência, que é uma revista científica apoiada pela Associação Interamericana de Ciência, vem publicando já desde pelo menos 2003 artigos que têm a ver com esta polêmica pelo fogo nesta região da Venezuela, com os indígenas, os etnógrafos, antropólogos e os cientistas que apontam a versões diferentes do que cada quem quer, não? Mas até agora o que nós temos feito, que funcionou, foi um sucesso muito grande, foi conseguir organizar workshops entre os funcionários que controlam o parque e trazimos os 12 grupos de indígenas que fazem a Federação Indígena do Território Amazonas e os acadêmicos, não? Junto com os engenheiros. Então, aí, cada quem colocou sobre a mesa as suas discrepâncias e as suas preconceitos também sobre os outros e sobre o que precisa ser feito e tudo mais. E a gente ficou na mesma sala, porque às vezes fulano não quer falar com os outros, ninguém queria falar com os indígenas, né? Então aqui se conversou, se falou, se tentou ir para frente, e agora então já tivemos faz pouco mais 2 reuniões com os indígenas e continuamos trabalhando ali. Então, são simplesmente interpretações sobre o risco, não? Como cada grupo vê isso diferentemente. Nós temos então essas percepções e saberes em torno ao fogo no parque, que estão em posições encontradas, posições conflitivas. Dentro da própria EDELCA, que é a Companhia de Eletricidade, tem pontos de vista divergentes sobre esta problemática, mas também dentro dos indígenas tem posições divergentes, porque agora já os jovens não têm os conhecimentos que os avós tinham e não têm as condições para fazer aquilo que os avós faziam no passado, não? Então, aí também se cria uma falta de continuidade com essa tradição com o passado, que, por outro lado, bom, eu acho que não vem mal, porque os problemas também vão mudando e tem que resolver outras coisas, tem que se posicionar frente a outros desafios, outras demandas que dão no presente, não? Então, uma coisa que aprendimos muito claramente, e mais nós que éramos cientistas sociais do que os biólogos, que alguns deles já vinham trabalhando aqui, é que não todos os ecossistemas respondem igual frente ao fogo, não? Então, você tem ecossistemas que dependem do fogo, porque as espécies têm desenvolvido adaptações para responder ao fogo, isso é muito interessante. Tem outros ecossistemas que são sensíveis ao fogo, que podem levar à perda de espécies e hábitats nativos, não? Então, pode acabar com tudo. Tem alguns ecossistemas que são independentes do fogo. O fogo pode estar aí, mas não tem papel praticamente nenhum. Outros que são influenciados pelo fogo, são sensíveis ao fogo, onde as perturbações que o fogo gera têm um papel na criação de certos hábitats, mantendo a biodiversidade, não? Mas, então, o que nós reconhecemos como consequência neste projeto, desde o ponto de vista científico, é que falta uma compreensão muito mais aprofundada da função do fogo em muitos ecossistemas, né? E, então, precisamos conhecer o regime de fogo que é ecologicamente adequado. Nós temos parcelas
distribuídas onde você queima todos os anos, ou queima a cada 2 anos, não queima nunca. Então, e se mide depois tudo o que se produz aí, a biomassa que sai, a qualidade da biomassa, para ver se tem sementes de árvores que frutificam ou não, ou quanto se demora para isso. E então aqui estamos com a partir dessas coisas que começam a se conhecer sobre os enfoques para o manejo do fogo, temos que ver que às vezes o fogo é benéfico para manter os ecossistemas, não? Então, por exemplo, nós temos um parque, uma zona de reserva ecológica que tinha umas barreiras antifogo, não sei como elas chamam aqui, não? Para bloquear o fogo, que eram tão boas, tão ótimas, que não tinham tido um incêndio em 30 anos. Isso era um desastre. Sim, aqui chamam aceros. Isso, não? Mas foi terrível, porque você precisa, o fogo tem uma função, não? Então, não que você vai queimar por queimar o tempo todo, mas você tem fogos que são produzidos pelos raios, não? Pelas tormentas elétricas, tem fogos que são produzidos espontaneamente, naturalmente, e esses são parte do equilíbrio ecológico que nas diferentes vegetações tem. Mas então, o uso de fogo pode ser benéfico para manter ecossistemas, não? Então, tem que entrar nesta visão, que é uma visão mais positiva do fogo. Você pode fazer muita coisa, pode manejar integralmente áreas protegidas, o fogo pode ser visto como um mecanismo para evitar grandes incêndios, regime de queimadas prescrita, que é similar ao esquema tradicional dos PEMON, pode ajudar aí. Isso é muito diferente de uma postura, como era a postura tradicional da Companhia de Eletricidade, aí de Delca, que tinha a missão de conservar o parque para assegurar as fontes de água para a presa do Guri, que era uma visão de conservação, preservação das áreas protegidas, não? Uma percepção do fogo como uma ameaça para a gente, para os recursos naturais, etc. E então, o ensino ambiental, que também tem problemas, como tem evoluído o ensino ambiental, e isso é uma coisa interessante. Falar só em educação ambiental não é suficiente, não tem que ver com qual orientação aí, se é o ensino ambiental, que era visto como um meio para reduzir as fontes do problema, que era ensinar aos indígenas o uso adequado do fogo, não? Mas os indígenas tinham um uso adequado do fogo já eles mesmos, um sistema muito complexo, muito sofisticado, com muito detalhe aí, que é interessante quando você começa a falar como essas pessoas não é simplesmente que vão, queimam porque, bom, agora vamos queimar, porque eu gosto de queimar, porque quero liberar um espaço de terra para semear. Não é assim, você tem momentos do ano no qual pode semear, pode queimar, faz isso de uma certa maneira, não? Tem todo um setting, umas precondições nas quais você vai fazer. Então, existe uma tendência a estigmatizar o fogo como alguma coisa negativa e que prejudica as pessoas e a natureza. E então, aqui temos um tema de exclusão do fogo, não? Contudo, na dimensão política, para desenvolver estratégias para eliminá-lo. Se concibe o problema em termos meramente técnicos, gestão ou controle de incêndios, quando nós não temos condições de controlar os incêndios em uma área de 40.000 hectares, quando você tem só um helicóptero ou uma coisa assim, um grupinho de bombeiros que não conseguem fazer nada, não? E tem que identificar setores da sociedade como os responsáveis do problema. Então, a culpa é dos indígenas, não? Que são os quemones, não os PEMONs, sino os quemones. Mas aqui, então, o que nós vemos é que precisamos conhecer muito melhor também os conhecimentos tradicionais de uso do fogo, não? Então, este tema de inclusão e incorporação,
que nos leva a reconhecer a importância da percepção social do fogo, as necessidades do uso da população, porque para eles é crucial, porque o modo de vida depende da forma como eles queimam, os interesses, conhecimento, governabilidade tem a ver aqui, não? Então, isso tem a ver com a governabilidade do fogo no parque, como um problema de atribuição do risco de perda de habitat a partir de uma certa conduta coletiva de uma comunidade, e vemos que é importante, então, conhecimentos, percepções, diferenças, incertezas, normas, regras, valores políticos e culturais, tem uma dimensão política, tem um papel das instituições que é muito importante aí, tem interesses conflitivos, existe uma pluralidade de atores e todos eles deveriam participar na tomada de decisões, que não é o caso atualmente, não? Então, para fazer avançar o discurso político e o conhecimento fundamental, que é uma coisa que aparece cada vez mais, e agora, muito recentemente em Venezia, foi em julho deste ano, no 5º informe da avaliação do panel intergovernamental sobre cambio climático, é crítico, diz o documento, que os programas de ciência alcancem um equilíbrio efetivo entre a necessidade prática e imediata de apoiar e de fazer avançar o discurso político, ao mesmo tempo que assegurar a habilidade de gerar novas compreensões e conhecimentos fundamentais. Então, eles insistem que precisamos ser muito mais específicos a respeito do que precisa ser feito e na implementação e ação. Então, falam de que devemos profundizar a exploração do espaço das soluções. Eu acho que isso também é uma coisa que interessa dentro da UNILA, não? De ajudar a solucionar problemas, apoiar-nos no pool de conhecimentos que já existe, encontrar formatos para que a gente se forme nestas áreas nas quais se podem achar mais, explorar esse campo de soluções, não? E isso aí era uma coisa que eu queria acrescentar, o que estamos falando nestes dias, como uma área importante que tem a ver com a consciência dos riscos. Não esperemos os desastres, não sejamos desastrólogos. São um tema muito interessante e importante. Eu escrevi aqui 3 comentários e observações que gostaria de... Alguns são comentários, outros até uma pergunta, né? Essa questão da análise do risco, que ela sempre vai ser complexa e difícil, mas hoje ela não é mais complexa do que talvez deveria ser, devido à formação dos diversos atores, principalmente os técnicos, né? Que têm a visão segmentada, eles já foram formados com uma visão segmentada, né? Eles não têm essa visão da transversalidade, da interdisciplinaridade, né? Então, talvez tenha um problema de formação que hoje atrapalha. O problema já é complexo em si, ainda a formação das pessoas que estão trabalhando nele. O nosso projeto não foi aceito pelos engenheiros, que eles só viam terremoto, coisa grande, não? E um acidente real, então vamos lá e depois resolvemos. Mas não conseguiam entender que houvesse risco numa outra dimensão, porque eles estavam formados para atender desastres, não para atender estas outras dimensões. Então, por isso eu acho que é interessante ver essa dimensão que tem que ser, como você bem fala, transversal, não? E aí essa proposta da UNILA, né, atende muito bem essa questão. Uma outra questão que você levantou também, que é muito interessante, são as diferentes escalas, né? Porque essa questão do risco, tem uma escala temporal e outra espacial, né? Então, a escala espacial é muito importante, porque diferentes ambientes vão ter diferentes riscos, sempre, para qualquer coisa. Então, a geografia, a informação distribuída no espaço é muito importante. E aí também eu agora, e aqui eu peço perdão para o Elgio pela ignorância, eu não tenho visto, agora que me ocorreu, eu não tenho visto nada das questões de geografia, distribuição espacial, etc., quando você fala nas grandes temas da
da UNILA, né? Mas pode ser minha ignorância, pode ser que eu não tenha visto o suficiente, mas, de qualquer maneira, esse tema da informação espalhada geograficamente, como é que você trabalha com a informação geográfica, é um tema muito importante para as áreas, não só ambientais, mas hoje se fala muita coisa nas áreas, na socioeconomia, na questão da saúde, etc. Tem muitas questões que são tratadas hoje com esse enfoque de geografia, da distribuição espacial, etc. Então, e é uma ferramenta, então, bastante interessante. Não é uma especialização, é uma ferramenta de diversas profissões aí, né? Deve ser encarado como uma naturalidade maior do que ela é, né? E mais um comentário, nós, coincidentemente ou não, enfim, nós usamos algumas coisas de risco quando a gente fala nós temos uma metodologia de risco da paisagem, ou risco ambiental da paisagem, que é um cruzamento de algumas informações indicando que tais partes da paisagem têm um risco ambiental maior, então devem ser tratadas de maneira diferenciada, etc. Então, a gente está mais ou menos intuitivamente, claro, baseado em algumas grandes temáticas internacionais, a gente já está adotando algumas coisas aí de estudos aqui regionalmente, né? E distribuídas espacialmente, né? Esse risco ambiental da paisagem, claro, é todo associado com a distribuição espacial, geografia, etc. Novamente, parabéns pelo tema e bastante oportuno. Ok. Se não, foi a inspiração das águas aqui de Itaipu. Ele ia embora, mas foi atraído pelo fogo e ficou. Bom, muito interessante ver colocada a temática ambiental aqui nessas discussões da UNILA. E eu queria comentar um assunto que eu acho que vem preocupando, né, também os brasileiros. Se nós olharmos, por exemplo, as áreas naturais protegidas do Brasil, a gente vai ver que são 10% do território nacional. Isso sem contar reservas indígenas, essa coisa toda. Então, nós temos uma área significativa, né, que vem crescendo ao longo do tempo. E nesse próximo congresso de unidades de conservação, que vai ocorrer agora em Curitiba, em final de setembro, o foco vai ser a questão do aquecimento global. Eu vejo também que muitos desses riscos, dessas ameaças e dessas vulnerabilidades que passam aí nessa região, né, da Venezuela, é muito que passa conosco no Brasil. São muito similares. Mas talvez o que nos preocupe mais ainda é essa emergência do aquecimento global e essas metodologias de como se avaliar nos parques. Isso é um negócio muito sério, né? Então, eu acho que vai ser um seminário bem interessante, onde vai nos dar algumas luzes aí, em função do relatório do IPCC, qual é o quadro do Brasil ante o aquecimento global e o que essas unidades de conservação vão poder, onde vão se focar e trabalhar, né? E agora a minha pergunta vem a respeito de uma curiosidade, não sei se isso realmente é uma ameaça também, as questões de segurança nacional. Nós temos visto aqui alguns parques do Brasil, são poucos em áreas de fronteira, porque é uma política nossa de defesa de não se criar novos parques em áreas de fronteira. Temos alguns, né? E eu li recentemente, que foi uma posição do presidente venezuelano, Hugo Chávez, de poblacionar, de hacer poblaciones ou núcleos poblacionales em los parques, nessas áreas de fronteira. Então, eu queria saber que vulnerabilidade, como é que vocês encaram essa vulnerabilidade, se isso realmente vem ocorrendo e se já foi aprovada essa lei no Congresso da Venezuela. Não, nós estamos desesperados, porque isso toca diretamente este parque, que este parque está em área de fronteira. É um parque. Dos temas que nós estamos analisando tem a ver com as instituições, a superposição de instituições e de regimes de autoridade, de poder sobre o parque, não? Que você tem, este manda, aquele manda, outro manda, e afinal não manda ninguém, ou quem é que manda? Mas você tem as Forças Armadas, que por razões de soberania, entre aspas, se você quiser, como se está em área de fronteira, então eles assumem que tem que ocupar, que tem responsabilidades, que tem coisas importantes lá, não?
Mas isso introduz um fator sumamente disruptor das condições. Então, o que tem acontecido, agora faz vários meses que praticamente não paro na Venezuela, tenho estado fora há muito tempo, mas o que estamos sabendo é que o presidente Chávez tem falado de que era muito grande esse parque para os PEMON. Então, imagina, o parque, eu acho que não foi definido só porque aí estavam os PEMON, não? Foi definido por X razões, um conjunto de razões que apontam a fragilidade do solo, do ambiente, blá, 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 uma quantidade de coisas. E, não, grande demais. Nós precisamos fazer muita coisa, porque ele tem a ideia dos polos de desenvolvimento nas distintas regiões, não? Mas essa é uma região que vocês, do lado brasileiro, compartilham mesmo. Nessa região é uma região sumamente vulnerável, sumamente frágil, não? Então, os cientistas estão desesperados, não? Porque não sabem o que vai dar a futuro, não? Porque polo de desenvolvimento, isso significa, primeiro do que tudo, gente, investimentos. Como eu já falei, nós temos as linhas de alta tensão que vão por ali, os indígenas se queixaram, fizeram demonstrações, tudo mais, mas 4 gatos, não conseguem pegar. Depois tem as grandes vias rodoviárias que afetam muito a circulação das espécies naturais, não? Você corta um caminho, uma barreira terrível para os animais e passar de um lado para outro, para os vegetais também, que tem essa dificuldade maior. E depois você tem essas pontes, projetos de ferroviária, agora projeto do gasoduto, tudo vai passar por lá, não? E não sei no que vai dar. Mais recente, que tem crescido, mencionei alguma coisa outro dia, da ética da mudança climática, não? Já apresentado como problema ético aqui. E os elementos que você acha são terríveis de contraste, não? Que tem um mapa que reflete as emissões de carbono, não? Então, veja só o que são os Estados Unidos, o Japão, lá, são enormes, mas se nós contrastamos isso, a África, olha, toda a África, exceto Sudáfrica, não? Como aí está com a mortalidade pela mudança climática, né? Que reflete a vulnerabilidade, olha como a África, que antes tinha sumido, porque carbono significa indústria, não? Daí não tem indústria, nada, mas em termos de pobreza, dos efeitos contrastantes num lugar e no outro, de espécies, essa mortalidade é humana. Sim, essa mortalidade, sim, mas que tem obviamente as implicações para as outras espécies, não? Mas os efeitos, então, sobre a vulnerabilidade do mundo. A América Latina, os dados aí são mais ou menos por quantas, Estados Unidos, Canadá, Alasca, tudo isso fica bem fraquinho, não tem problema aí, mas a África e o sul da Ásia ainda são enormes, não? Aqui tem mais. E agora o outro problema que vem, que na América Latina está começando, que são os desplaçados, não? Os refugiados. Os refugiados da mudança climática, tudo tem a ver com o esquecimento global, e também aqui na Ásia, onde mais se vê, e ameaças reais já estão sendo toda a área costeira aí dos países asiáticos que vão. Isso vai sumir. São milhões, centos de milhões de pessoas, a maior concentração de população humana que se dá nessa região, né? E com a subida dos oceanos, bom, isso vai ser um desastre, não? Mas na América Latina nós já temos esses corredores, o corredor centro-americano para espécies, animais, vegetais e humanas agora, não? Todos esses tentam
migrar para os Estados Unidos, não conseguem, agora com a crise que estão voltando, não? Os paisanos que voltam para o México, que não conseguem mais trabalhar. Um país como o México era a segunda, e não sei se chegou a ser a primeira contribuinte para a riqueza nacional, era a aportação dos mexicanos trabalhando nos Estados Unidos, não? Mais do que o petróleo. Então, agora, com a crise americana, não conseguem mais, tem que voltar, mas não tem trabalho no México, não tem trabalho em Centro-América, tudo isso um círculo vicioso muito complexo, não? Mas aí tem elementos bem complicados assim, não? Sim. Mas é como você fala, não sei como se corta isto, de áreas, realmente de áreas de esquecimento global, que é um problema real, que são problemas globais, mas que têm expressão local, e que é uma urgência que temos que assumir, e temos que assumir com conhecimento. Por isso, ontem falávamos, anteontem, não me lembro, da necessidade de treinar também, de ter quadros que possam participar com conhecimento, com competências, nestas plataformas de negociação internacional, não? De que você possa ter gente aí no painel de mudança climática, que você tem, porque isso foi feito por cientistas ultimamente, mas nos de biodiversidade, nos que tem que discutir problemas do oceano, problemas de diferentes recursos naturais, de recursos minerais, etc. Você precisa ter posturas comuns de blocos, não só um país ou um outro país, mas precisa ir lá com uma postura de bloco bem sustentada cientificamente, tecnicamente, e para isso tem que ter consciência de para onde estão indo as coisas, não? Quais são os problemas prementes que nós temos e como podemos agir nesse sentido. Então, esquecimento, mudança climática é uma coisa que vai estar aqui ano a ano, vai estar incrementando, e temos que trabalhar assim. Edilson? Sim, professora. Bom, como alguém que fez doutorado nessa área de ciência, tecnologia e sociedade, né, acho que essa proposição desse tema, né, é uma proposição muito bem acertada, né, dentro dessa área. Desde as proposições do professor Amilcar Herrera, né, que na época era exatamente sobre análise de risco, né? Agora vem um material perigoso, não? Não sei como se faz, eu tenho que apagar tudo isso. Sim, perdona, desculpa. A carta de Bariloche era exatamente a contestação, né, de uma análise de risco vindo dos países desenvolvidos. Desenvolvidos, sim. E em 1993, né, 92, 93, as rodadas de negociação do GATT, né, e a formação da OMC, a América Latina, né, ela levou bastante pancada nas negociações em torno dos acordos, né, principalmente aqueles de barreiras técnicas. Né, e na época, os Estados Unidos estavam forçando a América Latina a adotar, né, assinar esse acordo, né, de barreiras técnicas, não adotando o princípio da precaução. Né, e estávamos completamente despreparados para adotar ou não qualquer medida. Né, e depois veio Cartagena, né, e o protocolo de Cartagena, nós adotamos o princípio da precaução, né, para a biotecnologia, e também fizemos de uma forma que não foi interessante, né, porque contrariou vários princípios do desenvolvimento. Claro. Né, há uma imaturidade muito grande na América Latina em relação a esse tema. E é um tema que não está dentro
da nossa formação, né? Então, inserir esse tema de pesquisa, né, eu vejo ele como muito estratégico, muito importante e para a América Latina, né? Então, eu acho que gostaria até de iniciar a pesquisa também nesse tema, porque realmente vale a pena. Eu acho que sim, que nós vamos aí de uma maneira muito alegre, muito improvisada, não? Entramos aí, saímos, e as coisas têm consequências fortes, duras, e que pegam sempre em contra de nós, se é que não estamos preparados, não? Então vamos preparar. Se não pegamos porque sempre foi a urgência, os latino-americanos sempre tivemos muita urgência. Não, mas vamos perder o trem. Vamos, tem um outro, não é o último dali. Pega o próximo, não entram dentro desta vaga de moda, da tecnologia, o que for. Mas vamos preparar solidamente para ter consequências no futuro, que foi como os coreanos fizeram, como os japoneses fizeram antes, como outros fizeram. Tem que ir sólido, não? E alguma vez vai dar certo. Tomara que seja mais cedo do que nunca. Mas, de verdade, eu acho que são temas que precisamos ter. Se a ênfase vai estar dada em formação de capacidades técnicas, estamos falando de tecnologias sociais também, que pode ser bom e perigoso, as coisas que tem, as palavras, não? A linguagem tem que estar bem especificado quais tecnologias sociais, porque senão muita gente confunde com engenharia social. Engenharia social pode também levar numa direção muito mais de direita, não realmente de responsabilidade social. Mas então, tecnologia social, bom, isto é parte das tecnologias sociais, não? Que devem ser aprimoradas, bem conhecidas, assumidas como parte de uma responsabilidade que, na medida que a América Latina consiga ter mais credibilidade, não? E já o Brasil, muitos desses fóruns internacionais têm credibilidade. Mas o resto da América Latina não tem credibilidade nenhuma, e com razão, porque não estão trabalhando muitas coisas seriamente, né? Então, se consegue fazer isso mais sistematicamente, também com formações de pessoas, e que isso possam entrar, então, a jogar nessa liga, aí eu acho que vamos andar melhor. Se me permite, eu só queria te perguntar como é que você exatamente está pensando em consolidar a ponte entre a análise de risco com a inclusão social, né? Existe a ligação. Mas eu gostaria de saber como é que você pensou em costurar mais forte essa ponte. Olha, inclusive existem trabalhos que tentam, instituições que se dedicam a isso, não? O Meridian Institute é um que tenta analisar, por exemplo, por onde que vão os problemas com as tecnologias convergentes para resolver os problemas da pobreza e dos excluídos, não? Mas eu acho que isso depende de levar em conta permanentemente qual a perspectiva, quais os atores sociais, quais os doentes, quais os que sofrem. É decir, fazer um mapeamento total, não só dos que contam, porque às vezes quais são os key stakeholders. Já essa palavrinha, os key, já deixa meio mundo fora. Não? Porque não são chaves, não meu chaves, mas não são importantes, porque não têm poder, porque não tem nada, mas são os atores, não? Então, precisamos não ter só os agentes econômicos que batem na bola no jogo, mas todos eles. Então, o problema do mapa, e aqui voltamos à imagem espacial, geográfica, não? Que estava falando antes o Glaucio, que é importante ter aí, não? Tem que ser já uma postura de início, que você assegure que entram todos lá. E assegura que você tem que ajudar a dar voz para eles, porque também não é uma questão de beneficência, que, ok, aqui estamos, então vamos ajudar
coitadinhos, dos excluídos, dos pobres. Não, não é isso. É ajudar que eles possam crescer na sociedade e assumir, mas antes de que desapareçam, porque os riscos são às vezes os riscos de simplesmente sumir, não? Então tem que dar oportunidade para que eles fiquem lá e façam coisas, não? Mas primeiro que tudo reconhecer a existência desses atores sociais, desses grupos, dessas sociedades, não? Então há avanços, porque acho que temos progredido bastante a nível internacional. Há um interesse que nem sempre é retórico, não? Mas precisa não esquecer, porque também tem uma outra tendência que é forte, que diz, não tem importância, vamos lá onde as coisas interessam para construir um futuro, não? E agora, com estas urgências da mudança climática, que é urgente porque é urgente tentar tomar medidas agora, não? Mas não é urgente no sentido que isso é milenar e está acontecendo e continuará acontecendo, mas em termos de nossa civilização, de nossa espécie, de nossas formas de vida, é urgente, porque pareceria que os tempos se acurtam cada vez mais para ter chance de ter uma vida razoavelmente e que parecida, não? Em termos de bem-estar, de manter essas paisagens como nós vimos hoje. Mas não é só urgente, mas que é uma coisa que precisa ser conhecida muito mais a fundo e tomar medidas para nos adequarmos a essa mudança climática, não? Porque isso vai mudar, necessariamente a paisagem, por mais que nós queiramos manter, muitos lugares vão mudar significativamente. E eu insisto, a gente que fala, que bom, isso vai ser a natureza toma conta, então vai eliminar 400 milhões de pessoas que estão demais no planeta, então o planeta fica mais agradável para o resto, mas não é assim não se pensa, não se deve pensar. Aí também, Neto. Então, não sei, é complicado, né? É complicado mesmo. Dada pelo nosso agrônomo, eu acho que é central. Aliás, tu tens geografia. Nós estávamos até muito tentados, e tem uma pessoa extraordinária lá em Campinas, né, que foi professora da USP, que é Maria Adélia, não sei se tu chegasse a conhecer. Não. A Maria Adélia é uma geógrafa, ela fez doutorado em Paris, uma coisa desse tipo, mas ela acompanhou muito Milton Santos. Então, um dia eu assondei sobre essa área e ela, no dia seguinte, já tinha um programa absolutamente aberto, diversificado, sobre aquela geografia humana, que é muito mais do que uma geografia, né? É uma atitude diante do território, etc. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós vamos ter que desenvolver mais. Embora o tema da geografia esteja dentro da UNILA. A própria ideia de que um dos campos do saber ele é interterritorial, como nós chamamos, né? Tem a ver com essa ideia de que nós consideramos que essa questão do espaço é parte desse processo todo e está integrado. Eu não sei se sobre isso tu, como geógrafa, tu fizeste um doutorado que envolve geografia, não? Então, o que tu diria dessa relação aí? Eu acho importante, sim. Eu diria, bom, a minha área primeira é ciências sociais, né? Depois eu acabei fazendo planejamento ambiental e fui desembocar num doutorado em geografia e meio ambiente. E a geografia, o que eu vejo é que dá essa dimensão do território, né? E esses múltiplos espaços que existem. Agora, você dizia, Eljo, que você tinha um contato já com essa professora, é isso? E ela fez algumas sugestões já, ela trabalhou? Uhum.
Mas já faz um certo tempo, quando a gente começou a trabalhar, acho que no ano passado ainda. Então, ela é uma pessoa acionável a qualquer momento. Talvez até tu pudesse, a gente pudesse fazer uma ponte contigo para a gente pensar em algo nesta área, independente da geografia, está entre as disciplinas que nós vamos desenvolver desde do primeiro ciclo. Né? Mas eu acho que era importante. Tem um professor do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa extraordinariamente criativa. Ele fez um atlas ambiental de Porto Alegre. E ele conseguiu trabalhar com mais de 200 especialistas. Lembra o nome dele? É o Rualdo Menegá. Então, ele é um desses visionários, assim, mas, ao mesmo tempo, muito operativo. Quer dizer, ele não fica só na teoria, mas ele é capaz de fazer um trabalho interdisciplinar. Ele se mete em muitas frentes. E ele também nos fez uma proposta, uma vez, de um curso que tem uma conexão com problemas de território, mas misturando com antropologia. E ele é um homem das geociências. Né? Não sei se ele chegou a conhecer o nosso patrono, né? Mas, de qualquer maneira, ele é uma pessoa com extrema criatividade e é um grande vulgarizador. Ele fala muito bem, ele vende muito bem as suas ideias, inclusive ele organiza museu. Tem agora uma exposição que ele está fazendo que vai percorrer o Brasil todo. Então, é uma dessas pessoas assim, absolutamente disponíveis, ocupadíssimo, energético. Então, eu acho que essa é uma área que daria uma boa articulação. Né? Eu acho que eu até vou reativá-lo também nessa relação. Não sei se tu estarias com disponibilidade de te envolver um pouco à distância. Sem dúvida, Porque aí nós temos a geografia política, a geografia humana, a geografia física. Nessa geografia política, a gente tem um dos nomes homenageados na UNILA, que é Josué de Castro, que foi com essa grande capacidade de juntar a geografia para entender a saúde no planeta, um médico e, ao mesmo tempo, entendedor da geografia, que faz um mapeamento fantástico no mundo, né? Então, eu acho que se a gente adentrar as áreas todas, esse amplo leque que a geografia se tornou hoje, nós vamos ter boas cabeças pensantes na América Latina também. Sim, particularmente que o território aparece também, assim como, mais do que nunca, como um lugar estratégico, porque você agora acrescenta ao território todas as atividades, não? Com sistemas de informação que estão disponíveis. Então, pode trabalhar a muitos levels, não? Muitos níveis, a nível mais de escala mais pequena, regional, ampliar. Né? Então, isso a nível da região, seja por ecossistema, seja por ordenamento territorial, estão mudando muito as responsabilidades administrativas em cima dos territórios, não? Então, é uma das áreas mais interessantes que sempre geografia, história, por um tempo tinha ficado como para o professorado de segundo grau, não? Que não eram as disciplinas, a advocacia, assim que tinha uma espécie. E depois resulta que hoje em dia são as atividades, as disciplinas, os campos de conhecimento que têm se desenvolvido de uma maneira incrível, com a ajuda de também muitas outras tecnologias que permitiram assim refrescar, não, renovar esses espaços intelectuais muito mais. Então hoje tem uma quantidade de possibilidades que se dão e que fazem que as conexões cresçam muito mais, não? Os modelos de compreensão, os modelos de análise, as coisas que se possam fazer também a nível aplicado lá são muito interessantes. Não sei onde pudessem participar, mas obviamente território é uma área fundamental. E tem outras coisas assim menos abrangentes, mas que são interessantes do ponto de vista também da intercomunicação cultural, que é, por exemplo, essa área de alimentação. Né?
Nós temos um professor na comissão que é especialista nisto, que é um historiador aqui da Federal do Paraná, o Antunes, né? Então ele trata dos sabores, de questões gastronômicas, comparativas, ele participa de grupos internacionais que trabalham nisso, né? Eu sempre me lembro do Levi Strauss, não é? É claro. O cru e o cozido, quer dizer, a importância que isso tem do ponto de vista da compreensão das civilizações, sem deixar do fascínio pela sopa paraguaia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer lá num banquete paraguaio. Mas, por exemplo, essa é uma área importantíssima, como uma outra área que... Não, mas os paleontólogos, toda esta região, Sim. tem compartilhado no passado também, tem um passado comum, né? A Mesopotâmia, a Argentina, as coisas do Uruguai e Rio Grande do Sul, Paraná, etc. E Paraguai também. Então, essa região que para os paleontólogos era para Meguino e seus colegas, era a mesma região, e eles podiam pegar peças aqui ou lá, porque era tudo o mesmo contexto. Você depois encontra... Bom, uma coisa que me fascinou uma vez, eu devo ter te contado, não? Que em Porto Alegre, vou para o teatro de ópera, São Pedro? Sim, e tem todas as fotografias aí, que eram as companhias de ópera, de música da Europa, que vinham para Rio de la Plata. Mas era a bacia do Rio de la Plata, não? A bacia do Paraná, a mesma bacia, macro bacia ou micro bacia, mas era a mesma cultura europeia que circulava, vinha para o sul, do Rio de Janeiro para o sul, e chegava aí no Montevideo, no Rio de la Plata, os barcos, toda esta gente que circulava aqui, e depois ia deixando, inclusive as prostitutas, que ia deixando tudo no sul, e era tudo criava uma cultura e uma subcultura que tinha muitas semelhanças, compartilhava muitos elementos aí. As famosas francesas. Sim, tudo esse mundo, não? Que era um mundo sui generis, um mundo que tinha uma personalidade, não? Então, pode achar uma personalidade comum, depois personalidades específicas. Tem um ex-reitor da minha universidade, cujo avô é considerado um dos precursores do cinema, porque Pelotas era uma cidade que na passagem dos barcos foi muito importante. E ele veio de Portugal como amante da principal atriz de um grupo de teatro, inclusive no caso era português. E aí ele foi. Parece que no Rio Grande do Norte ele se apaixonou por uma mulher, então ele era o amante da principal atriz e já tinha... Bom, e dessa mulher nasceu uma família que se instalou, e aí ele criou o teatro lá em Pelotas, ele foi, enfim, alguém que se envolveu com o cinema, depois foi dono de uma rede de cinemas, um português. Então, isso tem uma mistura aí extremamente interessante. O negócio do pensamento utópico, não? Se tem um lugar onde situar o pensamento utópico, como se deu na América Latina, é nesta região, não é? Então, recuperar também todos esses imaginários assim como um elemento para a universidade, que a universidade possa ter entre suas atividades também isso, não? É uma coisa que pode ser tão bonita, porque num mundo em que por muito tempo pareceu que já a realidade da ciência, a promessa do progresso já tinha se realizado com a ciência mesma, que não precisava mais da utopia, não? Então, em vez da utopia, nós ficamos com a science fiction. Mas depois nos dimos conta que não, que ainda precisamos de utopia, porque senão o mundo é ruim, não? Mas então esta região tem toda uma base de experiências utópicas em todos esses lugarzinhos aí perdidos nesta extensão, neste território, que seria também interessante, não, de resgatar. E talvez a biblioteca possa fazer alguma coisa sobre isso. Sem dúvida. Eu acho que isso aí é os famosos frades franciscanos, que eram um pouco... Sim, acho que estavam envolvidos com o contestado, até alguns diziam que tinham relação com Antônio Conselheiro,
Porque todos esses movimentos foram dizimados por serem considerados monarquistas e antirrepublicanos. Mas houve de tudo, de diferentes signos, não? Houveram de diferentes signos. No Rio Grande do Sul tinha uma alemã, numa região que ficou muito isolada, perto de Porto Alegre, que criou um movimento chamado os Muckers, não sei se vocês conhecem, que foi uma coisa dizimada pelos militares. Inclusive, um dos chefes da repressão acabou morrendo, virou o símbolo da infantaria, o general Sampaio. Mas essa mulher foi carregada como uma inimiga pública, presa numa carroça. Até o filme tem. Aliás, Jacobina. Aqui tem um cineasta aqui do Paraná, o Silvio Bach, né, que fez a República dos Guaranis. Ele Claro, fez as missões jesuíticas. Não, tem muita experiência. De diferentes signos, não? Alguns foram anarquistas, outros foram católicos, outros foram a coluna menonitas. Prestes passou por aqui também. É. Agora, uma coisa curiosa também é que essa região tem o Parque Nacional do Iguaçu, né? Quer dizer, essa é uma área verde também fantástica. E tem umas coisas muito parecidas à hora que você estava falando, Hebe, sobre essas ameaças e tal. Eu também me reportei muito a essa região aqui, né? Quer dizer, são 55 mil hectares do lado argentino, Parque Iguaçu, e aqui 140 mil hectares. Né? É uma das poucas manchas de área verde dos remanescentes dessa selva atlântica interior que tem na região. Tirando o território nordeste argentino, que ainda tem bastante. Né? Então, tem coisas curiosas, como tem o projeto Carnívoros, que eles chiparam as onças que tem no parque. Eles chegaram à seguinte conclusão, que uma onça é capaz de cruzar 3 países em 24 horas. Ela é capaz de cruzar o Rio Paraná, ela é capaz de cruzar o Rio Iguaçu, que são rios monumentais. Elas sabem como cruzar esses rios e elas têm toda essa área de perambulação. Né? E o problema sério é da caça. Né? Os 14 municípios da área do entorno do parque que caçam a onça porque ela ameaça a pecuária dos parques também. Então, ela vai comer os bezerrinhos e a população do entorno vai ver como uma inimiga. Então, enquanto existe uma tentativa dentro do parque de tentar preservá-las, né, a de Jaguareté, que chama, Jaguareté, claro. Tem o outro lado, que é o lado do convívio com os agricultores. E aí, muito uso de pesticidas também dentro dessa área. A estrada do Colono, que é uma estrada que volta e meia, ela cruza o parque entre 2 municípios, e que é um dos problemas que... Agora ela está fechada, né? Mas é um dos problemas que o parque já enfrentou. Esses dias eu fiquei impressionado, acho que uma desses canais sobre, enfim, o gênero, o movimento que as tartarugas fazem hoje para fugir justamente das áreas que estão ficando impossíveis delas poderem reproduzir, coisa e tal, elas atravessam continentes. É uma coisa impressionante, que sempre é um bicho que se teve como extremamente lento, mas o lento, todo dia na mesma direção, vai longe. Eu só para encerrar essa parte, né, das nossas incursões pessoais, mas eu conheci há uns 4 meses atrás o arquipélago de Galápagos. E uma coisa impressionante no arquipélago é o quanto esse arquipélago, tendo que permitir a coabitação, que é um território que tem prefeitura, que tem, enfim, que tem organização, tem polícia, tem isso e aquilo, tem guardas florestais, etc. E como a introdução pelo homem de determinadas espécies, sejam árvores frutíferas ou animais, produziram problemas seríssimos. Por exemplo, as cabras se reproduziram com tal rapidez ao longo de um certo número de anos que chegou um momento que elas eram centenas de milhares. Eles tiveram que eliminar de helicóptero, como se estivesse no Vietnã matando coitados Vietcong. Quer dizer, houve uma mortandade sistemática. Árvores como a moreira é tida como praga. Então, algumas árvores frutíferas que nós
prezamos dentro da tradição, enfim, aqui da América do Sul, América do Norte, lá elas são destruídas porque elas se misturam com a floresta e vão alterando a ecologia do espaço. Então, é um lugar que é dramático, porque, de um lado, há uma consciência ecológica muito forte, há uma preocupação muito sistemática de preservação, e eles têm, inclusive os próprios guardas florestais, são pessoas com bom nível de consciência ecológica. Mas, por outro lado, é uma luta extremamente desigual. Apesar de ser um arquipélago com muitas ilhas e até com uma proteção oceânica, né, ele corre riscos extraordinários. E foi lá que eu achei o menino, que às vezes eu cito como exemplo, que seria o bom aluno da UNILA, que é um menino que nos servia de garçom no hotel, e que terminou o 2º grau com média 18,5, e lá quietinho, servindo os pratos, etc., e que disse que gostaria de fazer engenharia ambiental, meio ambiente. Eu digo, esse é o nosso aluno, porque esse não tem chance de sair da ilha, não tem chance de ir ao continente, nem do seu país, e que está condenado a continuar garçom, provavelmente. Então, acho que esse é um pouco o nosso desafio. Bom, acho que podemos encerrar, então, essa nossa parte mais formal e vamos depois para conversa individual, como acharem melhor. Queria de novo agradecer à professora Hebe por esta visita, que eu espero que não seja a última, porque ela sempre mantém comigo um contato permanente. Então, nós vamos certamente trazê-la com mais calma, no momento em que a agenda esteja menos... No momento que a agenda esteja menos carregada. Mas eu queria dizer que a Hebe está envolvida nesse projeto desde o início. Quer dizer, o que ela distribuiu, aquele papel que ela distribuiu ontem, é algo de 1 ano e pouco atrás, né, onde ela já vinha interagindo sobre o tema. Então, eu, de uma certa maneira, diria que a gente está caminhando nessa linha há muito tempo, e eu acho que isso é o grande mérito dessa experiência. Então, eu queria agradecer, dizer que foi muito importante. Nós fomos poucos nessa experiência, mas um grupo muito denso, com muita variedade de experiências que foram aqui trazidas. Eu acho que todo mundo aprendeu muito. Alguns estão ausentes já, porque, inclusive, tiveram que viajar. Mas eu estou convencido de que foi uma grande contribuição. Obrigada, e foi tudo com muito prazer, porque a ideia é verdadeiramente bonita, é difícil, como eu estava falando com a Estela, mas é um projeto que vale a pena. Então, vale a pena investir o esforço que você está investindo, que seus colegas estão pondo aqui, que todos nós gostaríamos de ver frutificar no futuro, porque é uma ideia bonita, oportuna e provavelmente necessária na região, na América Latina. Assim que pode contar com qualquer coisa que nós possamos fazer. Não, um registro que eu quero fazer é que, geralmente, muitas pessoas que estão envolvidas são pessoas, inclusive alguns já com 100 anos, como o caso do Niemeyer. Outros com 85, que é um físico, né, o Sérgio Mascarenhas. Né? Então, o Aldo Ferrer tem mais de 80, só que tu fala com ele por telefone, parece um menino falando, com a rapidez, a agilidade. A Isabel Rodrigues, que é a ministra da Saúde lá de El Salvador, ela está com 84 anos. E é uma pessoa... Bom, nós somos os jovens aqui. A nossa faixa não é... Não, mas isso é uma coisa importante, porque são gerações que se comunicam. Claro, né? claro. De uma forma... E às vezes são gerações que ficaram com sonhos, com ideias, com projetos que não conseguiram... Sim. E agora pareceria que... Vamos torcer que sim, que continue dando-se. É uma certa conjunção astral aí, que espero que dê certo. Sim. Ok, então, muito obrigado. Bom, muito obrigada.